Olá, ótima tarde. Aqui é o Abrão Ramalho. Hoje eu quero falar um pouquinho, pessoas têm pedido muito para mim, para falar um pouquinho sobre bloqueio, né? E especificamente sobre um bloqueio. Quero falar hoje sobre bloqueio emocional. O que é um bloqueio emocional? As pessoas perguntam geralmente isso pra gente e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, o bloqueio emocional ele é uma espécie de barreira psicológica, ou seja, ele é um mecanismo de defesa que pode ser até inconsciente, essa é a definição, e que impede a gente de interpretar alguns aspectos da vida ao nosso favor. São muitos bloqueios, e entre eles nós temos a necessidade de aprovação. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre esse bloqueio especificamente, sobre a necessidade de aprovação e esse bloqueio, como é que ele surge? Como é que acontece isso? Então, quando você tem uma figura de autoridade, na sua formação que é muito centralizadora e tudo que você ia fazer tinha que falar com essa pessoa, prestar continência para tudo. Então aí surge esse bloqueio que é o quê? Que é a necessidade de aprovação. E acredite, a necessidade de aprovação ele é um comportamento que ele é adquirido ao longo do tempo e ele é capaz de deteriorar seu relacionamento com você mesmo. E essa é a grande questão e essa é a parte ruim dessa necessidade de aprovação. Então, o que você precisa fazer? Você precisa superar isso, superar essa necessidade de aprovação, porque isso bloqueia você não consegue avançar, você não consegue prosperar, você não consegue crescer. Então eu quero falar aqui com vocês hoje, eu quero falar seis passos que você pode dar para romper esse bloqueio que é a necessidade de aprovação. Eu confesso que eu lutei muito tempo com isso, com muita dificuldade, mas que hoje eu tenho superado isso e tem sido muito bom. E eu quero passar essa dica para vocês, são 6 passos para que você possa aí superar esse bloqueio que é a necessidade de aprovação. Então o primeiro passo aí que você deve fazer é avalie o custo, avalie os custos desse comportamento. O que é isso? Então você começa fazendo a seguinte pergunta, ou começa perguntando: quais são as maiores desvantagens, custos que você enfrenta com a necessidade de se sentir aprovado? Né? Aí você pode fazer isso no seu trabalho, na família, com os amigos e com você mesmo, fazendo essa pergunta: quais são os custos, quais são a desvantagem que você tem com isso? Né? E uma outra forma de você avaliar também, mais aperfeiçoada, um pouquinho mais intensa, você pode fazer as seguintes perguntas. Primeiro, você se sente, fazendo uma análise, você se sente anulado nas suas opiniões? Quando você dá uma opinião, você se sente anulado? Você se sente sobrecarregado, né, com atividades, desejos de outras pessoas? Você se sente passivo nas suas atitudes? Insatisfação em você não conseguir expressar ou fazer aquilo que você gostaria de fazer por medo? Você se sente com autoestima baixo, frágil? São perguntas que você deve fazer. Então, esses custos de desvantagem, eles poderão ser aí um bom começo para você pensar em como que você deve fazer e quanto vale a pena você mudar. Então, o primeiro passo aí é avalie os custos desse comportamento. Segundo passo, descubra quem é você. Isso aqui é muito importante, está falando sobre identidade. Fala a ideia de identidade. Então descubra quem é você. E é comum aí as pessoas, elas com essa necessidade de aprovação, elas expressarem que não sabem o que gostam de fazer, ou de não saber o que é de verdade. É uma pergunta que as pessoas fazem. Isso ocorre devido ao que é estarem sempre em busca do que as outras pessoas gostam e esperam de você. Né? E aí
acaba não conseguindo identificar suas preferências, suas vontades, sempre querendo a aprovação dos outros, sempre buscando o benefício dos outros, sempre querendo as coisas dos outros. Então o que você tem que fazer? Primeira coisa, então anote no papel aí o que você gosta de fazer. Quais são os seus sonhos? Anote no papel quais são os seus sonhos, quais são suas qualidades. Eu fiquei abismado quando eu fiz essa pergunta para algumas pessoas, quais são os seus valores, quem é você, o que você gosta de fazer. A maioria das pessoas não sabe responder isso, não sabe responder. Então, quais são os seus sonhos, quais são suas qualidades, quais são suas conquistas. Anote no papel suas opiniões sobre determinadas situações, faça essa pergunta, sempre. Faça essa pergunta para você mesmo, bota no papel, né? Quais são as suas opiniões sobre alguma determinada situação, né, que ocorreu com você. Então, quanto mais você for anotando isso, mais você vai se autoconhecer, e aí você pode anotar esse um item por dia, e você vai acabando entendendo o que você é, o que você gosta, e isso vai te ajudar a romper com esse bloqueio, que é a necessidade de aprovação. Terceiro passo, aprenda a se escutar. Isso aqui é muito importante, aprenda a se escutar, isso é um passo muito importante, né? Então, aprender a se escutar aí é muito importante para superar a necessidade de aprovação. Então, não coloque o foco, no que as pessoas esperam de você, mas no que realmente quer fazer e em suas opiniões. Foca nas suas opiniões, naquilo que você quer fazer, não no que os outros esperam de você. Ok? Então, pergunte para você, o que eu acho sobre isso? O que eu gostaria realmente de fazer? Essas perguntas são importantes, ok? É muito importante essas perguntas. Quarto passo, aprenda que a desaprovação não é o mesmo que rejeição. Você precisa diferenciar isso. A desaprovação, ela não é a mesma coisa que rejeição. Então nós não podemos confundir aqui a desaprovação com rejeição. Só porque alguém não concordou com você, não significa que ela está rejeitando, não é? As diferenças existem, você deve aceitá-las, é muito importante. Então, desaprovação não é rejeição. Quando a pessoa não concorda com você em algo, não quer dizer que ela está te rejeitando. Quinto passo, aceita as diferenças. Aceita as diferenças. Então, nós não somos iguais a ninguém. Podemos ser parecidos com outras pessoas, mas não há ninguém no mundo literalmente igual a você, nem geneticamente, na história de vida, nada, não existe ninguém igual a você. Então, a necessidade de aprovação, ela te afasta de quem você é de verdade. Então, tenha firmeza nas suas opiniões. Como qualquer outra pessoa, você pode também errar. Você pode estar errado na sua opinião, mas você precisa ter convicção, ter certeza, né? Você pode estar errado? Pode. Mas você precisa ter. E o sexto passo é fortaleça a sua autoestima. É muito importante. Fortaleça a sua autoestima. Então, fortalecer a autoestima é um dos elementos aqui essenciais. E, vou repetir, é um dos elementos essenciais. Né? Fortalecer a autoestima. Por quê? Porque através do autoconhecimento, você passa a se conhecer melhor, trabalhando com suas dificuldades, ampliando, potencializando as suas qualidades pessoais, né? Então esses 6 passos é muito importante você tomar para que você rompa esse bloqueio que é a necessidade de aprovação, né? Uma outra dica que eu dou aqui, porque isso que estamos falando de mente, se você puder fazer uma terapia, é uma condição que eu dou para o autoconhecimento. Tem pessoas que têm problema com profissionais da psicologia, coisa do gênero, mas você precisa se autoconhecer. Quando você se conhece quem você é, você acaba fortalecendo suas qualidades, seus valores, e você acaba lidando com esse bloqueio da autoaprovação. É muito ruim quando uma pessoa tem bloqueio de autoaprovação, então ela está sempre esperando, preocupada com a opinião dos outros, preocupada com o que os outros vão falar, preocupados com tudo que vai acontecer e esquece de expor a sua opinião, a sua verdade, aquilo que você acredita. Então, fica aí, é um vídeo curto,
fiz no formato de live para poder postar aqui no GTV, mas segue aqui 6 dicas que eu dei para você aqui, para que você possa vencer o problema que você tem, que é o bloqueio que você tem com essa questão da aprovação ou a necessidade de aprovação. Essas foram 6 aí dicas que eu dei nesse vídeo, que você pode curtir, compartilhar e salvar e ter no seu dia a dia. Com certeza isso vai melhorar a sua vida, vai melhorar aquilo que você faz, ok? Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima tarde.